muita gente entrando aqui para assistir a nossa live. Então, gostaria desde já agradecer aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez na Sociedade do Caminho. Agradeço muito a participação, agradeço muito a presença. Fazemos lives todas as quartas-feiras, às 19h55, falando sempre sobre temas do Caminho de Santiago, tendo, às vezes, convidados, às vezes não temos convidados, mas hoje é uma noite bastante especial, porque a gente está aqui com o Manuel, né? Então, agradeço, meu amigo, a presença, agradeço ter aceitado o nosso convite para falar de um tema super interessante e super bacana. Hoje nós estamos com uma diferença. Normalmente, as lives são feitas com quem chega do caminho, né? E não quem vai para o caminho, né? A gente fala do passado. Vem cá, como é que foi o seu caminho? Como é que foi a sua experiência? A gente pergunta sempre no passado. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje nós vamos falar do futuro. Nós vamos falar das expectativas, dos sentimentos do Manuel, que estará fazendo o caminho de inverno. Assim, caminho de inverno no inverno. Então, assim, acredito que esteja rolando muita ansiedade, muita expectativa, muitas expectativas a respeito desse caminho. Vamos falar de como é que ele planejou a sua rota, né? Essa sua peregrinação, depois de algumas outras peregrinações que ele já fez. Então, amigo, eu vou franquear a palavra para você, já começando, já fazendo a primeira pergunta, se você me permite. Primeiro, peço que você se apresente. E a pergunta que eu faço para todo mundo que eu conheço, que já fez o Caminho de Santiago, amigo, como surgiu o Caminho de Santiago na sua vida? Como é que aconteceu isso? Da onde surgiu a vontade de fazer o seu primeiro caminho? Eu já sei que você fez vários, mas como surgiu a ideia de fazer o primeiro caminho? E se apresenta para o pessoal, por favor. Bom, eu sou Manuel, sou um peregrino desde 2019. Meu primeiro caminho foi o caminho português, lá em 2019. Vocês estão me ouvindo bem, né? Bem. Depois fiz o caminho francês, em 2023, né? Teve aquele tempo maluco da pandemia no meio. Isso. Em 2024 eu fiz o caminho primitivo, e aí sobrou um tempo, eu fui fazer o caminho inglês, na mesma viagem. E agora eu estou me propondo a fazer o caminho de inverno, que é um caminho que me atraía já há um tempo. Talvez tanto quanto o primitivo, mas eu não o conhecia, né? Eu passei a conhecê-lo há pouco tempo. E no momento que conheci, foi um caminho que passou a me atrair por causa da sua natureza exuberante. E como ele surgiu na minha vida, o caminho em geral, né? Eu tinha 10 anos de idade. Legal. Eu estava na escola, tinha uma disciplina de espanhol na escola que eu estudava. Uma professora passou um trabalho. Na verdade, era uma feira de cultura, era a escola toda. E cada série ficava com uma disciplina. E a minha série pegou espanhol. E aí dividiram os temas entre as turmas. E a minha turma pegou a Espanha. E aí eu fui com a minha mãe na casa de Espanha, pegar material para fazer esse trabalho. Né? Era um trabalho, aquele à moda antiga, né? Fazer cartaz, pintar as coisas, né? Colagem. E aí consegui lá material sobre a Espanha. Não existia muita informação sobre o caminho aqui, né? Mas eles me deram informação sobre o caminho. No material que eles me deram, tinha informação sobre o caminho. E aí eu coloquei isso num dos cartazes. E aquilo ficou na minha cabeça. Um ano depois, ou 2 anos depois, pouco tempo depois, teve uma reportagem. Eu não lembro a ordem. Teve 2 reportagens famosas. Uma do SBT Repórter e uma do Globo Repórter. Eu assisti as 2. Só que eu não lembro a ordem qual foi a primeira. Eu sei que houve a reportagem e aquela coisa bateu de novo. Eu quero fazer esse negócio, porque eu sempre gostei de andar, caminhar, eu sempre gostei. Aí, depois vi a segunda reportagem, ficou aquilo. Em 2019, depois de passar por uns problemas na minha vida, eu queria tirar um tempo sabático para mim, né? Um tempo pensando, vou pro caminho. Falei com um amigo meu, vamos. E ele disse que ia e não foi. Eu fui sozinho. E foi uma maior correria, porque o meu passaporte estava vencido. Eu comprei a passagem com 20 e poucos dias de antecedência. Meu passaporte vencido.
Eu não sabia da existência de credencial, né? Quer dizer, sabia que existia, mas não sabia que eu podia pegar no Brasil. Essa era a questão. Entendi. Aí fui para a reunião da associação, cheguei lá e vi uma apresentação, vi o pessoal pegando credencial. Aí a ex-presidente, depois fui lá falar com ela, ela perguntou, você vai para o caminho quando? Eu vou semana que vem, vou na próxima sexta. Aí ela, não, vou na próxima quarta. A reunião era sexta, eu vou na próxima quarta. Ela, mas você não pediu credencial? Eu não sabia que podia pedir, não. Aí ela deu um jeito lá, não, então vamos tentar fazer a credencial para você. E assim foi. Tá certo. E foi assim que o caminho entrou na minha vida. Tá certo. Muito bom. A gente está falando, quando a gente fala desses programas do SBT Repórter, da Marília Gabriela, ainda a Marília Gabriela, e do Globo Repórter, a gente está falando mais ou menos, só para o pessoal ter uma ideia, se a gente for no YouTube, a gente acha o programa da Marília Gabriela, tem a data de 1995, né? E o Globo Repórter de 1996. A gente não sabe se essas datas são corretas, mas só para ter uma ideia de distância, de tempo, nessa faixa, em meados dos anos 90, esses dois programas marcaram muito, o caminho entrou assim, entrou na moda, não na moda, mas começou a ser mais falado, o Caminho de Santiago, até por causa do efeito do livro, do efeito do livro do Paulo Coelho, e aí a coisa começou a ser falada e o caminho começou a ser bastante falado, né? Então, assim, fico muito feliz que você esteja, e o Caminho de Santiago sempre aparece nesses momentos na nossa vida. Por coincidência, na minha vida, o Caminho de Santiago apareceu justamente nesse programa de 1995. Eu não fiz o trabalho escolar, mas eu assisti o vídeo do SBT Repórter, e nesse vídeo do SBT Repórter que eu falei assim, eu tenho que fazer isso. Muito bem, vamos falar do Caminho de Inverno aqui nessa noite de hoje. Quando que você embarca para esse Caminho de Inverno? Agora em fevereiro, né? Dia 15 de fevereiro. Aí, que beleza. É uma Beleza, 15 de fevereiro. Para quem está chegando agora, Caminho de Inverno, ano passado, em 2024, apenas 2.870 peregrinos fizeram Caminho de Inverno ano passado. Esse 2.870 representa 0,45% de todos os peregrinos que chegaram, quer dizer, de todos os peregrinos que solicitaram suas compostelas lá em Santiago, representa, ou seja, não chega nem a 1% do número, porém, ele é o caminho que cresceu em número de, vamos dizer, em número de peregrinos de um ano para o outro, de 2023 para 2024, cresceu 41,90%, bem próximo do caminho português da costa, né? Então, ele é um caminho que está começando a entrar no gosto popular. Então, a segunda pergunta que eu te faço, né? O Hélio Araújo botou aqui, eu fui um desses 2.870, exatamente. Então foi o Hélio Araújo, mais 2.869 peregrinos fizeram o caminho de Santiago ano passado. Então vamos lá. A pergunta é, você até começou a falar, o que te motivou a escolher o Caminho de Inverno? E ainda mais, cara, escolher o Caminho de Inverno, a gente mais ou menos tem uma ideia da questão do isolamento, da questão da introspecção. Agora sim, por que no inverno, rapaz? Por que no inverno? Quando a gente fala de inverno, inverno é um tabu para muitos peregrinos, né? Principalmente nós, cariocas, que estamos hoje no dia 22 de janeiro, num calor de 40 graus nessa cidade. E aí, por que no inverno? Bom, o Caminho de Inverno, a escolha foi... Porque eu já tinha feito outros caminhos, eu não quero repetir caminho, pelo menos agora. Claro. Eu tenho vontade até de repetir o caminho francês de novo, em algum momento da minha vida, mas não agora. Então eu queria fazer um caminho novo. E aí tem questões logísticas, né? Tem a questão das férias. Ah. Então, eu gosto de fazer os caminhos por inteiro, eu não gosto de picar. E o Caminho de Inverno é um caminho que se faz pelo planejamento do bronze, são 13 dias, se eu não me engano. Dá para fazer em menos, ou um pouquinho mais, mas 13 dias lá no bronze. Então, encaixava, né? Bom, eu tenho 13 dias, eu tenho férias, e por que no inverno? É outra questão logística, não foi uma preferência, apesar de eu até gostar um pouco, mas não sei como vai ser agora. Eu já fiz o caminho português no inverno, então eu estava um pouco mais confiante com isso. E
eu tinha férias marcadas para agora. E eu consegui emendar com o carnaval. Por isso que eu fiz o caminho português no inverno, inclusive, foi o mesmo motivo. Entendi. Então, uma questão logística, escolhi o inverno. Benefícios que eu acho que eu vou tirar disso. Bom, o caminho de inverno é um caminho pouco frequentado. Então, eu estou numa vibe de querer fazer um caminho mais solitário, para conhecer mesmo um pouco mais dessa introspecção no caminho. Eu já tive essa oportunidade em caminhos no Brasil, o caminho de Caravaggio aqui eu fiz praticamente sozinho. Mas no caminho de Santiago é um pouco mais mágico, né? E no inverno eu acho que vai ser ainda mais solitário. Então, talvez eu atinja esse objetivo. Então, acho que tudo se encaixou. Porque, para mim, sempre se encaixa, né? Você, na verdade, vai fazendo as escolhas e você vai vendo só as coisas boas que as escolhas vão trazendo. Que a coisa dá certo. Então, essa foi a motivação. No fim das contas, é um problema logístico e de disponibilidade de tempo e de querer conhecer um caminho novo, que tudo se encaixa e vai dar no inverno. Bom, beleza. Muito bom, excelente. A gente, quando a gente fala de caminho de inverno, estamos falando de 240 quilômetros? Eu olhei agora, o bronze me falou 263 quilômetros. 263 quilômetros. Às vezes não bate, tá? Mas no artigozinho do bronze, está 263 quilômetros. No caminho francês a gente fala 800, 810, 790, e quando pega a Compostela está 776. Não é? Tem uma numerologia aí, tem uma distância que a gente não dá para entender, mas só para a gente ter uma ideia, beleza, em torno de 260 quilômetros, caminho de inverno, né? Saindo da cidade de Ponferrada, não é isso? Isso, sai de Ponferrada, saindo da cidade de e segue ao sul do Sebreiro, né? Se você olhar no mapa, aliás, aqui está o mapa, né, de todos os caminhos da Espanha. Esse está na minha sala, eu olho para ele todo dia. Tá certo. Saindo de Ponferrada, vai ao sul do trajeto do caminho francês, para não subir o Sebreiro, essa que é a ideia. Exatamente. Por isso caminho de inverno, né? Porque era a rota que na Idade Média se usava para não subir o Sebreiro no inverno, porque é uma rota mais quente. Isso. Fugia da neve do Sebreiro, fugia da altitude do Sebreiro e da neve do Sebreiro. Era uma rota alternativa para aqueles que tinham que continuar a sua jornada até na direção de Santiago, na direção do litoral, né? Então, assim, beleza, entendi. E vamos lá. Tu já falou um pouquinho das tuas expectativas em relação à questão da paisagem, né? E em relação ao clima, chegou a pesquisar como é que vai estar a temperatura nesse... o quê? A gente está falando de menos 10, de 0, de 2? Não, a gente está falando de algo em torno de 2, 3 graus a 15, 18 graus. Isso que os históricos estão me dizendo. Né? Não tem previsão ainda com o modelo, né? Previsão mesmo. Né? Isso aí são previsões baseadas em histórico, em média histórica. É o que eu tenho visto. Tenho olhado toda semana. E pega neve? Pega neve? Não, neve, algumas pessoas, eu falei com algumas pessoas já, inclusive gente de lá, e neve provavelmente não vou pegar, mas pode ser. Pode nevar, mas o normal é chover mesmo, vou pegar chuva, isso com certeza. Entendi, chuva e frio. Chuva. Então não vai precisar levar jaquete de tênis para colocar no sapato, não, né? Espero que não. Espero que não. Por isso eu tenho uma certa gordura, né, no tempo. Eu vou no dia 15 e volto no dia 6, logo depois do carnaval. Certo. Então, eu tenho aí 21 dias, tira 2 dias da viagem, tenho 19 dias, né? Não, 21. Não, tem 19 dias, porque fevereiro tem 28 dias. Tem 19 dias, tira 2, 17, tem uma gordura aí, porque se der alguma coisa errada, né, a gente paga, né? Não vou me arriscar, né? Nunca andei com neve. E não espero andar com raquete de tênis, andar bem. Entendi. E vem cá, e como é que foi como é que você costuma... Você já fez vários caminhos, você já fez o português, já fez o primitivo, já fez o francês, já fez o inglês, e agora você está partindo para o caminho de inverno.
como é que por exemplo, vamos falar especificamente do de inverno, mas com o conhecimento que você tem dos outros caminhos. Como é que é o teu planejamento? Como é que você faz esse planejamento? Ou você não planeja? Quer dizer, planejamento tem que ter porque você tem a data de chegada e a data de saída por causa de trabalho, então tem essa questão é natural que exista um planejamento. Mas, assim, como é que você está vendo um planejamento do caminho de inverno em relação à questão de logística, em questão da questão dos albergues no inverno, porque a gente fala muito dessa questão no inverno, muitos albergues estão fechados, até no caminho francês, né, muitos albergues fecham e só abrem final de março, início de abril. Então, como é que você está, né, nesse teu planejamento, como é que você está vendo o caminho de inverno nesse período específico? Em termos de logística de albergues, de alimentação, como é que você está vendo isso? Bom, a principal fonte tem sido o Bronze, né? E o Buen Camino, né? Que são os dois. Eu acho que você depois pode me perguntar desses aplicativos, então eu vou deixar para falar depois. Mas, segundo o que eu estou pesquisando, há albergues por todo o caminho que estão abertos. A questão só é que eu vou ter que provavelmente ligar para algum lugar, ligar para o albergue na véspera e falar, vou passar aí, olha, amanhã, porque nem todos os lugares acho que vai estar lá disponível um hospitaleiro, né? As pessoas têm que ir lá abrir. Mas eu acho que vai ter albergue aberto por todo o caminho. Mas, claro, Entendi. a gente vai um pouco ansioso. No caminho português que eu fiz no inverno, eu não passei nenhum perrengue, mas é um caminho mais frequentado, né? Então, tem não tantos albergues assim no inverno aberto, não, no caminho português. Mas, como tem uma diversidade de albergues, né, eu acho que a chance de eu chegar no lugar e encontrar tudo fechado era menor. No caminho de inverno, eu vou tomar esse cuidado, né, de ligar para os albergues na véspera e falar que eu vou passar lá. Entendi. Uma outra coisa de logística também que eu estou preocupado nesse caminho, que nos outros eu normalmente não me preocupei, é em ter sempre comigo um telefone de táxi. Porque a gente não sabe, né? Então, ter sempre comigo o telefone de táxi da região, nos albergues, pelo menos pelos caminhos que eu já fiz, eu vi isso nos cartazes, né, na entrada. Táxi da região. Então, ter sempre um telefone de táxi comigo para, se eu precisar, né, eu poder ligar. Eu acho que são as duas diferenças na logística, porque eu normalmente não gosto nem de ligar para o albergue. Eu gosto de deixar o caminho fluir. Sim, perfeito. A menos que eu veja que o caminho está muito cheio, que é exatamente o oposto. Mas, nesse caso, eu acho que eu tenho que fazer essa adaptação e eu acho que vai dar certo. Não, com certeza vai dar certo. E o importante é isso, né? Você já teve a oportunidade de fazer outros caminhos, né? Porém, essa mensagem que fica para os peregrinos que estão querendo fazer o caminho, fazer novos caminhos ou fazer o caminho pela primeira vez, da importância de ter essa predisposição, né, de entender o caminho, entender, vamos dizer, o período, né, do ano que você está indo, né, entender o caminho em si, ou seja, quais são as características que o caminho tem a te oferecer, ou te proporcionar, né, naquele período que você vai estar fazendo, quais são as dificuldades que você pode ter, quais são as dificuldades, e se adaptar, né, e o peregrino se adaptar, observar e tomar os cuidados necessários. No teu caso, você falou muito bem da questão do táxi e da questão do ligar antecipadamente para o albergue e informar que está indo, coisas que normalmente em caminhos, dependendo do caminho, normalmente a gente não faz, ou se faz, mas não faz exatamente em todos os dias, né? Você faz em alguns dias específicos que a gente pode, vamos dizer assim, entre aspas, se arriscar de não fazer isso. Então, eu acho que a mensagem que fica para o peregrino é essa, ele tem que entender os caminhos na qual está participando. E por falar em entender as características do caminho, em questão de relevo, altimetria, em questões físicas, como é que foi ou está sendo, como é que está sendo a sua preparação física para o caminho? Bom, aí é um pouco diferente. Eu acabei de voltar do caminho, né? Eu fiz o caminho primitivo em outubro. Certo. Então,
esse caminho eu não estou tão preocupado com a preparação. Tá? Eu me preocupei no caminho primitivo, eu me preocupei um pouco, porque era um caminho de uma altimetria desfavorável, né? Nesse caminho, a altimetria não é tão desfavorável quanto a do primitivo, porque você não tem umas subidas, não tem as subidas longas que tem lá no primitivo, que também não são tantas, mas são longas. Mas nesse caminho, isso eu li em algum lugar, eu não parei para somar, tá? Mas eu li num artigo em algum lugar que a soma de altitude, ou seja, a altitude acumulada, o desnível acumulado, que os montanhistas gostam de chamar de desnível acumulado, né, é maior nesse caminho do que no caminho primitivo. E eu descobri isso anteontem. Eu não tinha essa noção. Eu olhava o mapa de altimetria e via, não, de fato sobe 200 metros, sobe 300 metros, tem uma subida lá de 500, mas não é nada como foi no caminho primitivo. Eu acho que eu já estou preparado, porque eu venho caminhando muito há um tempo já. Mas, quando eu descobri isso, de que a altimetria acumulada, o desnível acumulado é maior do que no caminho primitivo, isso me acendeu um alerta. Então, eu acho que esse mês eu vou começar a subir umas ladeiras, só para fortalecer a musculatura da panturrilha, que é onde eu sinto, é panturrilha e coxa. Né? Na descida então, e na subida a panturrilha, né? Então, é isso. A preparação tem sido meio contínua. É pesquisando, olhando, né? Não falta fonte na internet, né? Você pesquisar, saber qual é a altimetria. Eu acho muito importante. Eu não gosto de planejar muito o caminho. Mas você tem que saber com o que você está lidando. Exatamente. Você tem que saber que você está num terreno que de muitos sobes e desces. O tipo de terreno é importante também, né? Esse caminho tem muito terreno, mais no meio do mato mesmo, né? Mais na floresta. Então, acho que eu vou encontrar bastante lama, como eu encontrei no primitivo. Isso é importante até para você poder saber com qual calçado você vai. A minha bota, ela é bem... ela serve para tudo, é pau para toda obra. Mas sim, eu tenho duas aqui, eu tô aqui escolhendo com base nessas informações, escolhendo qual que eu vou levar. Tá certo. Diferentemente do seu primeiro caminho, as suas botas já estão, obviamente, né, que fizeram o caminho primitivo, devidamente amaciadas, né? Porque no seu primeiro caminho que tu resolveu ir, né? Não, o meu primeiro caminho foi horrível. Essa questão de bota foi um erro, assim, um atrás do outro. Entendi. A bota, simplesmente eu escolhi errado e eu tive bolha. O meu pé inchou, e aí batia na bota. Isso eu nunca mais tive bolha. Eu tive bolha no caminho português. Depois eu fui pelo caminho da fé, tive algumas bolhas porque eu peguei uma bota impermeável. E aí acumulava água, porque eu peguei muita chuva. Aí entrou água. Não existe 100% impermeável. Se você pegar 8 horas de chuva, entra água. Entrou. E aí não saía, né? Aí eu tive umas bolhas. Depois dali eu nunca mais tive bolha. Escolhendo o calçado, acostumando, né? Vendo o que eu prefiro. Isso. Então, hoje... bom, essa foi a preparação logística, né? Uma preparação para o caminho e logística, preparação física e logística. Beleza. E aproveitando o gancho, você falou da altimetria e já vamos fazer a pergunta que até você pediu para eu abordar o assunto aqui. Aonde que você buscou essa altimetria? Aonde que você conseguiu verificar ou conferir essa altimetria? Né? A gente dá a dica para a gente aí, os peregrinos que estão querendo, independentemente do caminho, seja português, francês, inglês, primitivo, de inverno, aragonês, assim, aonde que o peregrino busca esse tipo de informação? Bom, os caminhos em geral, eles têm muita informação, porque existem guias completos, né, já preparados. O principal guia, eu não sei, não tenho conhecimento de um melhor. O principal guia é o bronze.com. Lá tem muita, mas é uma quantidade muito grande de informação de todo tipo, desde do relevo, do mapa, das hospedagens, das facilidades que tem em cada cidade, todas as cidades. É um guia muito completo para todos os caminhos que eu já fiz. E eu fuço vários outros caminhos, inclusive tem outros caminhos pouco conhecidos, tem caminhos fora da Espanha, tem tudo lá.
Mas ele não tem um aplicativo bom. Até existe um aplicativo, eles começaram o Bronze Maps, mas ainda não está bom. Não tão bom quanto os que existem no mercado. Então tem um aplicativo que eu mais uso, que é o Buen Camino. Esse também é muito completo. E aí é um aplicativo, é um app que você instala no celular e ele vai contigo no caminho. Então ele se integra ao Google Maps e ele vai te dizer se você se perder, perdeu uma seta, quer dar uma conferida se saiu do caminho, quer fazer um desvio porque teve que ir a algum lugar e não quer voltar até o caminho. Tudo isso o Buen Camino vai te ajudar. Além de ajudar no próprio planejamento on the fly ali na viagem. Eu não gosto de planejar. Então o que eu faço? Na véspera, eu abro o Buen Camino e o Bronze. O Bronze é um site. Abro o Buen Camino e ali já sei quais são os destinos por onde eu vou parar. Vejo, bom, eu posso parar aqui ou acolá. 3, 4 cidades. Só para eu ter uma noção onde é que vai ter albergue, quantas vagas tem no albergue. É uma coisa importante quando você vai no caminho cheio. Exatamente. E uma coisa importante é que no Buen Camino existem albergues que não estão no Bronze. Isso eu peguei em alguns caminhos, tanto no francês quanto no francês. E o contrário também acontece. Então eu não sei, eu acho que existe um mercado ali e por causa disso as pessoas não estão em todos os aplicativos. Então por isso ainda é importante olhar os dois mesmo. Mas o Bronze eu gosto de olhar ele no pré-planejamento, no planejamento, no pré-viagem. Eu não gosto de planejar com detalhe, mas eu gosto de ter uma ideia da big picture. E aí lá vai ter tudo. Isso. No caminho, eu gosto mesmo, quando eu estou no caminho andando, é abrir o aplicativo e olhar. Tem um outro aplicativo que eu já usei, mas não tenho usado mais, que é o Camino Ninja. Isso. Também. Então, para os peregrinos que quiserem fazer o caminho, quiserem testar as ferramentas, podem instalar o Camino Ninja ou o Buen Camino. Eu acho melhor o Buen Camino. É gratuito a princípio. Você pode contribuir lá para ter algumas facilidades, mas é gratuito. E fuçar o Bronze. Quem quer entrar no universo do Caminho de Santiago tem que ter uma ideia de que ali no Bronze a sua Bíblia está ali. É verdade. É verdade. Essas duas ferramentas, né, nos ajudam muito. Tanto o Bronze, você falou muito bem da questão do planejamento antes de ir. O Bronze é muito completo, inclusive ele dá sugestão, tanto o Bronze quanto o Buen Camino, eles dão as sugestões de etapas para você, né? Com as distâncias entre as etapas e tudo mais. E cabe você adaptar, né? Você adaptar o caminho à realidade física, à realidade de tempo, ao quanto tempo você tem para percorrer. Então, essas duas ferramentas, e principalmente o Buen Camino, ele te permite personalizar e alterar as etapas assim, de uma forma muito fácil, muito interativa, ajustar essas etapas e para você fazer o planejamento. Outro item interessante também do Buen Camino é que às vezes você está em uma cidade grande, você chega em uma cidade relativamente grande, cidade grande para você achar o albergue, né? Onde é que está o albergue, às vezes é complicado, né? E o Buen Camino tem uma funcionalidade que você navegar até o albergue. Aí ele abre uma seta para você, como se fosse uma bússola, né? Que ele aponta a distância do albergue, né? Então você na cidade grande, você consegue se localizar e achar o albergue com mais facilidade. Para quem já andou 30 quilômetros durante o dia, chegar numa cidade grande e ainda ficar perdido procurando o albergue é difícil. Então, o Buen Camino ajuda bastante nesse processo. Você falou da questão... Só falando mais do Buen Camino, uma coisa importante, que tem no Bronze também, mas o Bronze você não vai estar com ele aberto na hora, e ele é uma sequência de arquivos, né? Então, isso eu acho uma coisa importante de planejar, você saber o que você vai ver pelo caminho. O que eu vou ver? Quais são os principais pontos? Claro, não é decorar tudo, nem se interessar por tudo, porque tem muita coisa, né? Mas quanto mais você souber, melhor. E você vai saber isso no Bronze, lá no pré-viagem. Mas no Buen Camino, quando você chega na cidade, ele abre as informações da cidade. E ali tem os pontos turísticos.
Então você pode Exatamente. ficar, é mais algo que te ajuda a lembrar. Pô, eu tenho que ver aqui nesse lugar, e às vezes é um lugarzinho pequenininho, às vezes é um pueblo pequenininho, ou às vezes não tem Isso, nada, é no meio do mato, aí tem uma igreja. isso, Aí ele vai isso. marcar a igreja, já quando no caminho primitivo eu fui numa ruína de uma igreja que tinha que desviar, e ele marcou lá, no ponto que eu estava, tinha uma marca no meio do caminho dizendo que ali ficava a igreja, só que eu tinha que andar 300 metros para fora do caminho. Isso eu acho Tá, importantíssimo, para você com certeza. poder aproveitar a tua viagem, né? Com certeza. Essa informação eu acho muito importante, que muitos peregrinos passam por cidades que tem às vezes tem um site, eu tenho um site que eu digo, tem uma igreja, um castelo, ou algum local de representatividade histórica muito grande no caminho, e às vezes você, através do Bom Caminho, você pode, vamos dizer assim, não perder a oportunidade de visitar esse local, né? Porque às vezes a pessoa pode passar pelo local caminhando e aí depois vai ficar sabendo que, ih, olha só, tu visitou lá, não, não visitei, passei direto. E aí, assim, o Bom Caminho te dá esse alerta realmente, é importante isso. Eu acho que a nossa viagem é uma viagem, os caminhos, né, de uma forma geral, a nossa peregrinação é uma viagem, claro, física, uma viagem espiritual, uma viagem mental, mas também é super importante ter essa sensibilidade que você está tendo e tomar os cuidados de utilizar o aplicativo de uma forma bastante prática e bastante criteriosa e bastante importante de conhecer realmente o que é importante naquele local e não perder as oportunidades. A gente está falando você falou da bota, né, da bota da questão, e você vai estar fazendo o caminho de inverno no inverno. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, já aproveitando o gancho, qual equipamento, o que mudou para você, o que você refez de equipamento, ou seja, o que você teve que comprar a mais, qual o tipo de preparação que você necessitou fazer para enfrentar esse inverno? Bom, ainda não fiz, tá? Ainda está na cabeça, eu vou na loja comprar. Eu, Ou seja, o que você vai eu, comprar? O que você vai comprar? Ainda faltam 15 mais 8 dias, faltam 23 dias mais ou 23 menos aí. dias. Então, o que você tem que comprar para enfrentar o. O que eu vou levar diferente, eu vou levar um casaco mais forte. Tá, Um casaco até que eu comprei no caminho francês, porque eu peguei um frio no caminho francês. Metade do meu tá, caminho francês foi feito na chuva e um ok. pedaço, a primeira semana que virou o tempo, foi frio. Então eu estava em León, eu comprei um casaco. Eu acho que eu vou levar esse casaco, eu estou decidindo, eu acho que vai ser esse casaco. O casaco que eu Tá, normalmente levo não dá, porque não vai dar conta. Eu levo um casaco fino. É, E eu tenho uma cirola daquela, a segunda pele, né? tá, Para as pernas. Mas ok. eu acho que ela não dá em mim. Eu tô para pegar a Lívia porque eu acho que eu engordei. Então, da época que eu usei ela, né? Tá. Então, se ela não der em mim, eu vou comprar uma. Mesmo Uma depois do primitivo, tu acha que não cabe, não? acho, não, com certeza. Porque quando Tá. eu comprei essa cirola, eu tava com tava com 15 quilos a menos. Ah, Então, isso aí. primeira vez que eu fui para a Europa. Tá, Aí, então, eu acho que eu vou comprar, vou acabar comprando um par de cirolas, ok. vou levar, essas cirolas térmicas, né? O Tá. pessoal aqui no Brasil chama de segunda pele. E Isso. uma coisa que eu nunca usei, mas estou considerando usar, é a segunda pele para a parte de cima, né? Porque o que eu Tá, usava quando viajava em frio é uma camisa branca, aquelas camisas da Hering, coloca ali sim. embaixo, e aí Tá, coloco camisa normal, casaco e anorak, né? Eu tô com um anorak que eu tenho é bom, e eu acho que eu vou ter que usar ele bastante, porque vai ter chuva. É o que tá, o que mais me dá medo, me dá receio, eu não vou chamar de medo, tá? Mas o que tá. mais me dá receio nesse caminho de enfrentar, mas já enfrentei e é possível, não tem problema nenhum, é a chuva. Porque a chuva complica o andar, o caminhar, né? Isso. Claro, se eu pegar neve, é que eu não estou com a expectativa de neve, pelo que eu tenho olhado, não. Mas se pegar neve, é pior, né? Bastante pior. Aí tem uma caminhada que tem que tomar certos cuidados. Aí Isso. inclusive,
ter que parar para pensar se vai valer a pena ou não caminhar naquele dia. Ok. Perfeito. Mas a chuva é o que, assim, caminhar na chuva é um pouco chato, quando a chuva é muito longa, né? Quando é por muito tempo. E eu tenho uma capa boa, tenho a capa da mochila, tenho a anorak, então Claro. acho que tá ok de equipamento para chuva. E assim, eu sou muito Claro. calorento, então, assim, no caminho português eu começava a caminhar com 5, 6 graus, Tá. e depois de 2 quilômetros eu estava tirando coisa, tirando roupa, não dava, entendeu? Aquele processo de descascar a cebola, né? A gente vai tirando a gente vai tirando as camadas, né? Beleza. Então, a única dúvida tua, então, é se compra a segunda pele para cima ou não, é isso? Essa é a minha dúvida. Eu acho que eu vou acabar comprando, usando e... Na dúvida, melhor. né? Nesse caso, porque é peso, né? Mas não é uma coisa pesada, é uma coisa até razoavelmente leve, não é volumosa, dá para enrolar direito. Então, essa é a dúvida. Eu também, eu sou muito calorento, mas quando eu fiz o caminho francês, eu fiz em abril, dia 10, eu fui partir para lá dia 10 de abril, comecei o caminho no dia 12 de abril, né? E tava frio. Para você ter uma ideia, dia 23 de abril, ainda peguei chuva e neve, a chuva condensando. Não sei se pode chamar de neve, mas a chuva condensou, eu já estava mais lá na frente, lá em Agés, entre Belorado e Agés, e aí a chuva começou a condensar e fazer um frio muito molhado, muita chuva, e assim, como sou muito friorento, cara, eu levei segunda pele, eu levei um casacão e tal, usei tudo. Quando chegou lá, quando virou maio, estava um calor danado e eu tive que despachar tudo lá para Santiago, esvaziar a mochila, porque a maior parte da roupa estava na mochila, já estava pesando bastante, a gente tive que despachar para aliviar o peso, né? Mas é isso, é esse o cuidado também que o peregrino deve ter, ao analisar as questões climáticas e analisar, né, o momento e a situação, o período do ano que vai viajar, e o que ele pode enfrentar e se equipar para isso, como você está fazendo, né? Muito mas bem. tem uma coisa importante de falar, Godinho, uma coisa importante, eu acho que você quer fazer e nunca fez, o Caminho de Santiago não é uma selva, a gente não está indo para o meio da Sibéria, ou para a savana africana, ou para o Monte Roraima, não é isso. Tem lojas, claro, não em todas as cidades, a maioria das cidades são pequenas, mas tem com alguma frequência no caminho, tem cidadezinhas. Nesse caminho de inverno, tem poucas, mas tem. Uma delas é de chegada. Ponferrada não é uma cidade pequenininha. Então, eu vou tirar. No primeiro dia, eu vou avaliar, vou fazer algumas avaliações. Se a minha roupa está certa, se não está, se está condizente com aquilo, qualquer coisa eu despacho no para frente. Mando lá para Santiago. Perfeito. A Teresita botou aqui, ó. Para isso. A Teresita botou aqui, ó, para você não esquecer da luva, tá? Para você avaliar a luva. Não vou esquecer, não. Eu não falei dela, mas vou levar a luva. Não, vou levar. Beleza. Eu levei luva também. A luva é importante. Obrigado, Teresita. Show de bola. Valeu, beleza. Esse comentário que você fez também é muito importante. Tem um amigo meu, quando eu fui fazer o caminho francês, hein? Fui fazer o caminho francês, e aí ele achava, ele já comprou sua barraca? Aí eu falei, barraca para quê, cara? Ele falou assim, ele falou, não, a barraca, tu não vai acampar? Ele acha que é no meio exatamente o que você falou, as pessoas às vezes acham que não conhecem, né? Acham que é no meio do mato, que não vai ter nada. Eu falei, não, cara, tem estrutura, tem albergue no caminho e tal. É claro que tem alguns peregrinos aí que resolvem fazer de barraca. Isso eu cheguei a ver. Passar em cidadezinha, vilarejo, e a barraca tá montada lá na entrada da cidade. Então, acontece. Mas, assim, é isso aí. Da Europa. Então, se você chegar numa cidade pequena, tá passando perrengue, você pega um táxi, vai até algum lugar, pega um trem, pega um metrô, pega um trem de superfície, ou pega um ônibus. Você vai chegar em alguma cidadezinha que não seja muito longe. Claro, você vai perder um dia tendo que fazer isso. Mas eu vi isso acontecer no caminho francês. Eu vi gente que perdeu a bota. Aí, gente, agora, o cara perdeu a bota ele não estava aguentando usar a bota não estava boa. Queria trocar a bota. Mas, pô, cara, não tem jeito. E a pessoa parou no meio do caminho, foi numa loja e comprou outra bota. Claro, isso é um problema. A bota não está amaciada, ele não está acostumado. Mas naquele problema.
específico, que a bota estava fazendo mal, porque provavelmente ele não tinha se acostumado com ela antes, foi melhor, porque ele comprou, ele teve uma opção melhor. É sempre possível. Entendi. Eu perdi minha... Eu tinha comprado uma calça impermeável para chuva, e perdi minha calça, eu tive que comprar outra calça. Lá em São Domingo de la Calçada, eu tive que comprar uma calça impermeável, que eu peguei muita chuva no caminho, e eu esqueci, botei a minha calça para secar, e esqueci minha calça no albergue, aí tive que comprar uma outra, e como estava com muita chuva, eu tive que comprar uma calça. Não foi a bota, mas foi uma calça impermeável. E foi uma boa aquisição, porque eu usei ela bastante, assim, durante uns dias mais na frente, eu usei ela bastante. Beleza, então tá. Então você já se preparou para o frio, já comprou equipamento. Assim, você até já respondeu qual o seu maior, não é nem medo, é um receio, né, de caminhar nesta época do ano, você já chegou a comentar, né? E você já fez várias rotas. E aí a pergunta é, o que você acha, ou seja, o que você acredita que essa rota, o caminho de inverno no inverno, vai trazer de diferente para você em relação às outras rotas que você fez? Você tem essa expectativa? Você trabalha com essa expectativa? Ou você, Godinho, não tem expectativa, vou caminhar e vou ver o que vai acontecer? Eu não gosto de ter expectativa. Eu já passei, não gosto mesmo. No caminho, eu acho que a gente tem que estar aberto para o novo. Mas, assim, tem algumas coisas que são prováveis, a gente sempre vai pensar. Estou para fazer o caminho. Então, claro que eu estou pensando no que pode acontecer lá, tentando não ficar esperando. E algo que a coisa que mais provável, né, que vai acontecer diferente é a questão da solitude, a questão de fazer um caminho de maior introspecção por ter menos pessoas. Mas nem isso dá para garantir, porque pode ser que tenha lá mais uns dois que estão fazendo um caminho de inverno no inverno, a gente se encontre e seja totalmente diferente, seja um caminho de muita interação, de muito companheirismo entre os peregrinos. Mas eu acho que é provável que a solitude seja uma diferença, né? Quando for relatar o caminho, eu falo, não, esse caminho foi um caminho mais sozinho. Tá certo, tá certo. Entendi. Vem cá, aí, por exemplo, a gente sempre fala que o primeiro caminho a gente nunca esquece, né? O primeiro caminho sempre é um caminho muito marcante. Às vezes traz, para muitos como eu, traz boas recordações, apesar das dificuldades físicas, apesar de ser uma novidade, apesar de ter toda a ansiedade de ser o primeiro caminho. Primeiro caminho sempre é um caminho muito marcante, né? Você já fez vários caminhos. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: você acha ou você acredita que esse é o caminho da sua vida? É o mais importante da sua vida? É o caminho que o caminho da vida? Isso seria uma expectativa enorme, né? Então, a princípio, eu vou dizer que eu não sei. Tá? Não sei. Agora, pensando no caminho e pensando nas experiências que eu já tive, eu não acredito que seja o melhor, porque o caminho francês, para mim, é uma coisa mágica. É muito difícil algo superar aquela experiência para mim. Então, até hoje, né, o caminho primitivo, muito bonito, uma natureza realmente exuberante. Mas o caminho francês ele tem uma integração tão grande das comunidades em volta, com o caminho. Né? O peregrino ele se sente tão envolto, né, no caminho. Ele sente o caminho andando no caminho francês. Isso. Nenhum outro a energia, né? Na minha opinião. A energia do francês, né? A energia do caminho francês, ela... Essa energia eu tento explicar assim, que eu acho que tem a ver com a história mesmo, tem a ver com o comportamento das pessoas ali ao redor. E eu acho que tem algo de espiritual ali diferente. Então, assim, até hoje o caminho da minha vida, eu fiz o caminho português primeiro, gostei muito, fiz amizades excelentes no caminho, conheci coisas lindas, mas o caminho francês foi uma coisa fantástica. Depois o caminho primitivo, o caminho inglês, mas do auge até agora. Tanto é que é o único caminho que eu penso em repetir hoje. Eu penso assim, quero repetir, quero fazer o caminho francês, só que eu quero fazer ele bem devagar. Aí eu vou fazer para esmiuçar mesmo, com detalhe cada um.
Mas assim, ter expectativa, alguma expectativa de que vai ser o caminho da minha vida, eu não quero ter. Eu não quero ter essa expectativa, porque eu posso me decepcionar. Tá certo. Mas eu não espero, eu espero coisas muito boas, como eu espero de todos os caminhos. Com certeza, com certeza. Com certeza vai ser um caminho mágico, vai ser um caminho muito especial. É um caminho que poucas pessoas fazem, ainda mais no inverno, né? Então, assim, vai ser um caminho diferenciado, vai ser um caminho bem diferenciado para você. E aí já fica, assim, já vou até antecipar aqui, já fica o convite. Nós estamos fazendo uma live contando das suas expectativas para um caminho que você vai fazer no dia que vai embarcar, vai começar, né? Ou embarcar no dia 15, em meados de fevereiro. Oi? Eu vou embarcar. Eu embarco dia 15. Vai embarcar eu vou dia 15. no dia 17, né? Isso. Então, o caminho que você vai começar 17 de fevereiro. A gente está fazendo uma coisa diferente aqui na live. A gente normalmente, em vários lugares, as pessoas chamam o peregrino quando chega, né? A gente fez a questão de trazer você aqui, até pela tua experiência, para passar a tua experiência com outros caminhos, e para esse caminho que você vai, que é um caminho que representa umas particularidades interessantes, e até para você falar das tuas expectativas, mas já fica o convite para quando você retornar, nós vamos fazer uma outra live para falar assim, Manel, como é que foi o caminho de inverno no inverno? Para você passar para a gente, né, a gente está falando das expectativas, tá? E vamos lá, funcionou, não funcionou? O que aconteceu? O que não aconteceu? E aí, pegou neve? Pegou trenó? Como é que foi? A gente vai te perguntar tudo quando você voltar. E vai fazer a comparação, né? A gente vai conseguir fazer a comparação. Quem quiser vai fazer a comparação. Eu estou indo e agora voltei. Como é que foi a minha experiência? Então você já está convidado para isso quando você retornar. A gente faz uma live para saber como é que foi a tua experiência. E por falar, e detalhe, a sua experiência e o significado de tudo isso. Então, eu já vou fazer essa pergunta hoje, agora, e aí vou te fazer essa pergunta quando você voltar. Qual é o significado, ou você acredita o significado espiritual, pessoal dessa jornada para você? Vamos lá. Dessa jornada eu vou preferir responder na próxima live. Sim, senão eu vou gerar uma expectativa, mas eu posso responder com o significado do caminho. O significado dos caminhos, de peregrinar, principalmente no caminho de Santiago. Mas isso se aplica até aos caminhos pelo mundo, na minha opinião. O caminho, para mim, ele representa um nível de liberdade, de paz, né? Quando você está no caminho, você se sente tão em liberdade e tão em paz. E eu até hoje não consegui sentir isso com tamanha intensidade em outras oportunidades. O caminho para mim representa liberdade e paz e simplicidade, né? Viver e essa simplicidade, na verdade, é o que traz essa liberdade e essa paz, né? Você viver ali com o mínimo possível, você está ali com o mínimo existencial. Você está ali com 2 mudas de roupa e uma no corpo, está com dinheiro para comer, uma mochila, uma meia dúzia de apetrechos, uma máquina fotográfica que talvez seja o mais supérfluo que você esteja ali, né? Para você guardar suas recordações. E é uma simplicidade, é uma vida simples, tão simples, que para mim, né, eu tô livre por causa disso, né? Eu não preciso me preocupar com o futuro além da próxima seta, né? Perfeito. E isso me traz muita paz, é o significado espiritual do caminho para mim. Eu encontrei isso em todos, não só nos caminhos de Santiago, encontrei essa mesma sensação em caminhos aqui pelo Brasil, só que o caminho de Santiago é mágico, né? Porque foi percorrido, né, por milênio. Gerações percorreram o caminho. Essas rotas Gerações são históricas, né? Essas rotas são históricas. E isso faz deles diferente, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem coisas incipientes, né, que estão começando, é legal, você vai para o contato da natureza, que é é a simplicidade e o contato com a natureza que trazem aquela paz e a liberdade. Isso para mim é o mais importante.
Então, se É isso aí. E o caminho, uma coisa importante que eu gosto de dizer, por causa dessa paz e liberdade, essa sensação que eu tenho, né, durante percorrer um caminho, eu costumo dizer que eu faço 2 anos de terapia em 15 dias. É mais ou menos isso. Ou em 3 semanas, no tempo do caminho. É uma terapia de introspecção, porque no caminho, mesmo que ele esteja cheio, mesmo muito cheio, você pode caminhar consigo. Inclusive, é normal, é natural para as pessoas perguntarem: você quer caminhar comigo ou quer ficar sozinho? E se você não perguntarem, você pode chegar: não, meu amigo, ó, agora eu queria ficar sozinho, eu vou andar aqui um pouquinho mais devagar, ficar atrás de você. E todo mundo vai entender isso. Não vai ter problema, todo mundo vai entender isso. Isso que é importante, né? Se a pessoa não entender isso, ela não está no espírito do caminho. Perfeitamente, então, é isso aí. Ela vai entender, normalmente vai entender. Então, não tem espaço para isso o tempo todo. Ok, exatamente isso. Parabéns, cara, pela tua resposta. A Teresita botou aqui. Perfeito, né? A tua resposta, a questão da liberdade, paz e a simplicidade. Eu acho que a simplicidade nos dá a paz e a liberdade que a gente precisa, né? Então, quem faz o caminho de Santiago, ou quem vai para o caminho, ou melhor, quem não foi para o caminho de Santiago, ou não conhece o caminho de Santiago, muitas vezes pode não entender os nossos sentimentos, as nossas... a nossa sensação exatamente disso que você falou, da liberdade, da paz, da simplicidade e da segurança que é fazer o caminho de Santiago, né? A gente se sente seguro demais fazendo o caminho de Santiago, né? Percorrendo essas rotas, né? Centenárias, né? A gente se sente muito bem, né? É uma coisa mágica, né? E a gente se sente muito bem isso. E essa sensação, gente, é tão boa. E aí vai a mensagem para quem não fez o caminho de Santiago ainda, para quem ainda não está pensando em fazer o caminho de Santiago, faça, porque é uma sensação tão boa, mas tão boa, que a gente leva para a nossa vida. A gente volta para o Brasil, ou a gente volta, ou o peregrino volta para o seu país de origem e volta com aquela sensação tão maravilhosa, com aquela saudade tão grande e aquela vontade sabe, de repetir e ter essa sensação boa que você teve nos seus caminhos, que eu tive no meu caminho, que todos os peregrinos que estão aqui nos acompanhando tiveram nos seus caminhos. A gente volta e quando está acabando o caminho, ou determinada rota, quando a gente está chegando nos últimos dias ou nos últimos trechos, ao mesmo tempo, dá um sentimento de conquista da gente ter o nosso, né, ter conquistado e ter atingido o nosso objetivo de chegar a Santiago, mas ao mesmo tempo e no fundo dá uma tristeza muito grande do caminho ter acabado, né? Do caminho ter acabado. Então, assim, é um contraponto, né? A gente quer chegar a Santiago, mas ao mesmo tempo o caminho nos traz tanta felicidade, nos traz tantas emoções que a gente não quer que o caminho acabe. Então, parabéns aí pela questão da liberdade, paz e simplicidade. Muito bom, excelente. É isso mesmo que a gente sente. Só fazendo um registro aqui, a Mary botou aqui: no caminho de Anchieta, aqui no Brasil, também é um caminho mágico. Obrigado, Mary, pela participação. Fazendo um registro aqui, Lilian Joper entrou, está nos assistindo, grande Lilian, né, presidente da Associação dos Amigos do Caminho de Santiago, aqui do Rio de Janeiro. A Lili está aqui com a gente. A Júlia também está, diretora da ACS, está aqui conosco. Então, o pessoal está nos acompanhando. A Lilian botou aqui, ó, fez um comentário aqui. É isso aí, Lilian. A gente acredita, ela botou assim, ó, a gente acredita que o mundo tem jeito depois de fazer um caminho que é só amor e solidariedade. Perfeito, é isso aí. A gente junta a liberdade, a paz, a simplicidade e a questão da solidariedade no caminho. E a gente volta do caminho exatamente isso, acreditando no ser humano e acreditando que esse mundo tem jeito. Então é por isso que as pessoas, quase 500 mil de pessoas pegaram suas compostelas no ano passado, porque tiveram, talvez seja isso que a gente esteja precisando. Liberdade, paz, simplicidade e solidariedade. A Lili falou da solidariedade. A solidariedade no caminho é uma necessidade do peregrino. O peregrino, ele se põe em vulnerabilidade. Imagina, né? É uma posição vulnerável. Você vai
caminhar. Caminhar com praticamente a roupa do corpo, com muito pouca coisa. Você você vai pedir ajuda. Você vai pedir ajuda. Vai surgir vários momentos no caminho em que você vai precisar de ajuda. É normal. E ao você estar nessa posição de pedir ajuda, você está igual a todos. Ali, peregrino, não tem diferenciação. Você olha aquela fila de pessoas, todos com a calça parecida, uma mochila nas costas, um par de botas meio sujo, assim, quando não está imundo, né? Às vezes até a calça está imunda. Andando, todos em igualdade, situação de pé de igualdade e vulneráveis. E isso aflora, né, na gente um sentimento de solidariedade, porque eu vou ajudar o outro, porque o outro vai me ajudar, e é gratuito. É isso mesmo. Gratuito. Isso mesmo. Faz aflorar, né, tudo por causa dessa simplicidade. Isso faz aflorar um sentimento em nós que é diferente do que normalmente a gente vive no mundo, né? No mundo, a gente normalmente nem olha para o outro. Quando você faz o caminho, quem não está acostumado a olhar para o outro vai acabar olhando. É um ensinamento incrível. É um aprendizado e a pessoa passa a olhar para o outro e quando volta, eu penso, e assim, a pessoa volta diferente, né? A pessoa dando importância, dando valor a algumas coisas que tinham se esquecido, né? No nosso dia a dia, com a nossa rotina diária, né? E quando a gente volta do caminho, a gente passa a dar valor vamos dizer, entre aspas, as coisas mais simples da vida, né? Que são as relações, a amizade, a solidariedade, sabe, ajudar ao próximo, e a gente passa a ter esse sentimento, né? E essa mudança, o caminho nos muda realmente a nossa forma de pensar e de agir. Tinha uma outra pergunta aqui para você, mas você já adiantou, que a gente até antecipou, quais recursos, aplicativos, manuais, tal, que você utilizou para planejar a rota. A gente já falou do Bueno Caminho, do Bronze antecipadamente, o Bueno Caminho durante, né? Então, amigo, já estamos aí com 1 hora de live, já estamos chegando ao nosso final. Eu queria, antes de fazer a última pergunta, te agradecer demais essa oportunidade de você estar aqui com a gente, de compartilhar essa sua próxima viagem conosco, né? E já fica o convite para você fazer a nossa live depois do retorno, para que você possa contar para a gente como foi, tá? Mas a última pergunta que mensagem que você gostaria de deixar para os outros peregrinos que sonham em fazer o caminho de inverno no inverno ou o caminho de Santiago de uma forma geral? Bom, antes eu vou agradecer de volta, eu agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui falando sobre. Aliás, para nós é um prazer falar de Caminho de Santiago. Isso é uma cachaça, né? É um negócio viciante. Então, antes de você responder, tem algum dia, existe algum, depois que você fez o primeiro caminho e tu dormiu algum dia, chegou o final do dia, sem ter pensado no Caminho de Santiago? Não. Nem eu, cara. Nem eu. Vamos lá. Até porque eu instalei para me estimular ainda, mas não era assim. Eu instalei esse quadro aqui. A porta da minha casa está aqui e esse quadro aqui, ó. Eu olho para o caminho todo dia. Eu entro em casa e olho o caminho. Mas mensagem que eu posso deixar para os peregrinos. Eu vou deixar mensagem para futuros peregrinos, porque os que já são peregrinos já conhecem. Façam o caminho. Não deixe. Se a caraminhola entrou na sua cabeça, se o bichinho te mordeu, não deixa para depois. O caminho começa no dia que você cogita, né? No dia que você cogita fazer o caminho, ali começa o caminho. Mas muitas pessoas param aí. E é uma pena isso, né? Então a mensagem que eu deixo façam. É muito divertido planejar o caminho, é muito divertido estudar sobre o caminho, estudar o caminho, conversar sobre o caminho. Aqui no Rio tem vários lugares, que tem a associação, lá a ACS Brasil, onde as pessoas podem ir e só vai se falar de caminho, o assunto é esse. Vai ter uma reunião inteira só sobre o caminho e depois a gente ainda vai para o bar beber vinho e falar do caminho. Então, exatamente. Tem muito material na internet.
Tem muito material bom, tem algumas coisas menos boas, mas eu nunca vi nada horrível, né? É um negócio, é tão sério esse negócio, que eu nunca vi uma pessoa escrever um vídeo de fake news sobre o caminho. Fazer um vídeo de fake news, escrever uma de fake news sobre o caminho. A única fake news que eu conheço do caminho que eu me lembro é aquela história do monge bota fumeiro e todo mundo saiu alegre da missa. Até as fake news são boas. Então, façam o caminho. Começa a planejar. Se o caraminhola entrou na sua cabeça, planeja. Começa a pesquisar. Não precisa ser uma coisa para amanhã. Aliás, não deve ser. Eu acho que deve ser algo pensado ao longo de um tempo razoável, de alguns meses, ou um ano. Mas façam, coloque aquilo como um marco da sua vida, porque vai ser um marco. Pode ter absoluta certeza que vai ser um marco ao fazer qualquer um dos caminhos. Eu sou entusiasta do caminho francês, como a maioria dos peregrinos, mas se a pessoa não tiver tempo, não quiser fazer primeiro o caminho francês, vai fazer o caminho português. Tem caminhos mais curtos. Tem para todo gosto. Ninguém precisa fazer os 30 dias do caminho francês. Não tem férias de 30 dias para fazer o caminho francês. Não tem problema. Quer ter uma experiênciazinha, vai. Se tiver oportunidade, se estiver por lá, faz o caminho de Sarres, né? O caminho francês, só que a partir de Sarres. São 4, 5 dias. Você não vai ter uma experiência completa. Vai ficar um pouco. Faz o caminho inglês, que é um caminho de 4 dias, 5 dias. Isso. Vai fazendo esse caminho. Mas vai fazer. Essa é a mensagem que eu deixo. Não deixa para depois, porque vale muito a pena. E faça o caminho independentemente da quantidade de dias, independentemente se são 100, 200 ou 300 quilômetros, adeque os caminhos à sua realidade, ao seu momento de vida, faça o caminho, não deixe de fazer o caminho e com certeza a pessoa que fizer os 100 quilômetros, os 120 quilômetros, caminho inglês, caminho português, então um pedaço do caminho português, um pedaço do caminho francês, vai gostar tanto, vai ter tanta emoção, né, amigo? Que vai chegar um dia e falar assim, não, já vai voltar pensando assim, eu tenho que fazer o francês todo. A pessoa vai ser, como a Lili botou aqui, ó, vai ser picado pelo Aedes Santiago, né? A Lili botou. É o único mosquito que a gente gosta de ser picado. O Aedes aegypti a gente não quer longe, mas o Aedes Santiago pode picar quantas vezes quiser. E ela botou aqui também, ó, ela também pensa no caminho todos os dias, depois dos 13 caminhos que ela fez 13 caminhos. Então é isso aí. E aí a Júlia botou aqui, ó, caminhando. Para complementar essa questão do fazer o caminho, o peregrino, a pessoa que quer fazer o caminho, né, que ela se torna peregrino quando ela cogitou de forma séria, eu quero fazer isso, é peregrino. Pode ter certeza. Isso. Mas as pessoas têm receios, né? Nossa, é uma viagem a pé. Nossa, pode ser perigoso. Não, não é perigoso. Nos caminhos de Santiago não tem perigo. As coisas são muito bem controladas. Você está no meio da Espanha ou Portugal, com uma infraestrutura europeia de transporte, de saúde, de segurança, de tudo. Então, não precisa ter receio. Pode ir sozinho. Mulheres podem fazer o caminho sozinho. Muitas, aliás, a maioria dos peregrinos é mulher hoje. Acho que você falou isso. Exatamente. 55% são mulheres. Conheci muitas mulheres fazendo o caminho sozinho. Então, não precisa ir com grupo, né? Não precisa colocar isso como uma necessidade, né? Não precisa. A questão tudo é bem controlado. Assim, se a pessoa chegar lá e passar qualquer perrengue, ela vai ter uma solução razoável e assim à mão. Já vi gente passar mal no caminho, já levei gente no médico no caminho, e tinha um médico, então não tem problema. São coisas que podem acontecer com qualquer ser humano, mas o que importa é que a pessoa esteja num ambiente controlado. E o caminho de Santiago é um ambiente controlado. Beleza. Então, por isso, eu acho que não tem nem o que pensar. Pensou em fazer, vai fazer. É isso aí.
Eu vou aproveitar o gancho e vou falar da nossa live que nós fizemos algum tempo atrás. Fizemos uma live falando por que tendes medo, peregrino? Por que tem medo de ser peregrino? Por que tem medo de fazer o caminho? Se quem quiser assistir, dá uma olhadinha no nosso Instagram aqui, volta um pouquinho no tempo, a live está gravada lá. O nome da live é Por que tendes medo, peregrino? Onde a gente aborda justamente esses receios, esses medos que as pessoas têm, que eram os medos e receios que eu tinha e que a maioria dos peregrinos tem antes de viajar, antes de fazer. E aí a gente, na live lá, a gente discute esses receios, esses medos, e a gente mostra que dá tudo certo, a coisa acontece da melhor forma possível e tudo acontece da forma como tem que ser. A Júlia botou aqui, ó, caminhando, se faz o caminho. É caminhando que se faz o caminho. Perfeito, Júlia. Muito obrigado aí pela participação. Meu amigo, temos aí mais de 1 hora de live. Vamos encerrar a nossa live agora. E agora te agradecendo demais a sua oportunidade. Vamos falar mais de caminho. Vamos falar mais de caminho. Gente, se deixar, gente, a gente faz 3 horas de live aqui, conversando, trocando ideias sobre caminhos, sobre os caminhos, sobre caminho primitivo, sobre vários caminhos. Então, se deixar, a gente perde a hora falando aqui dos caminhos, tá? Mas, meu amigo, já fico com... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer em 2 etapas. A gente termina a etapa agora, a próxima etapa é quando você voltar de viagem, a gente faz a 2ª etapa, tá certo? Tá certo. Tá certo. Então tá jóia, meu amigo. Mais uma vez, agradeço muito em meu nome, em nome da Sociedade do Caminho, agradecemos demais a tua presença aqui. Foi, assim, maravilhosa, uma apresentação maravilhosa, uma troca de informações, um bate-papo maravilhoso. Agradeço a todos aqueles que estiveram presentes aqui ao vivo, que nos assistiram, nossos amigos da associação que participaram aqui, Lili, Júlia, Mônica, Hélio, Antônio, todo mundo que esteve aqui presente, Teresita, desculpa se eu esqueci alguém, mas foram entrando aqui, eu fui comentando. Todos aqueles que tiveram oportunidade de nos assistir aqui ao vivo e a cores, e aqueles que ainda vão assistir, que a live ficará gravada no Instagram e em seguida será colocada no YouTube para que as pessoas possam assistir e entender do planejamento, de como fazer o planejamento aí do caminho de inverno, né? Então a gente agradece demais a presença de todos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E lamentavelmente, estamos encerrando a nossa live, né? Essa live nossa de quarta-feira, dia 22 de janeiro, são 21h08, 40 graus no Rio de Janeiro. Estamos encerrando aqui a nossa live, dizendo boa noite a todos. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado pelo carinho e pela participação aqui. Tá joia? Boa noite, Godinho. Obrigado a você, tá? Muito bom. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Um abraço. Então, 3, 2, 1. Gente, estamos encerrando a nossa live. Um grande abraço a todos. Ficará gravado aqui. Um abraço e até a próxima, quarta-feira. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.